eu vou entrevistar a Lenise Freitas, a escritora Lenise Freitas, que escreveu os dois livros, Como Deus Planeja Você e Perspectiva de Gênero. Gente, eu me aprofundei um pouco mais, posso ser sincero pra você, na perspectiva de gênero. Eu estou impactado com o conteúdo que tem dentro desse livro, com o conteúdo científico, base científica mesmo. A Lenise não está trazendo nada simplesmente por trazer de algo da mente dela, mas ela tem dados. Gente, eu estou impactado e eu encorajo você a ler os dois livros dela, né? Eu ainda vou terminar para começar a ler Como Deus Planeja Você, mas eu já li Perspectiva de Gênero e, gente, está um livro monstro. Se eu fosse você, não perderia essa oportunidade de ler o livro. Estamos aqui com a Lenise. Agora, oi! Depois daquela entrada, né, agora Lenise? de batom. Agora tá boa a maquiagem. Alana, tá boa a maquiagem? Então, Lenise, fala pra gente um pouquinho como é que começou a sua identificação com esse assunto sexualidade. Porque esse é um assunto que tá muito em vogue hoje, o negócio tá muito evidente. Volta e meia, não tem como você participar de uma roda de conversa entre pessoas, né? E a gente não tocar nesse assunto, que é algo hoje que a gente vai tocar um pouquinho nesse assunto, igreja, vida, como é que é esse universo hoje. Mas fala pra gente, começando, como é que essa tua identificação com o assunto sexualidade, como é que foi pra você? Então, Carlinhos, é uma coisa muito louca, assim, foi muito de Deus mesmo. Eu não tava procurando nada pra minha vida, ministério, escrever livro, muito menos Deus. Foi uma fase, assim, que eu tava mais fria espiritualmente, com muitos problemas, muitos questionamentos, muitas dúvidas, e eu sempre tive muita identificação com pessoas que vivem questões de sexualidade e questão da homossexualidade. Outro dia minha mãe estava lembrando, meu primeiro coleguinha na escola, ele tinha um jeito diferente, né? Ele agarrou comigo, aquele trejeito já na infância. Hoje ele é uma pessoa que vive mesmo a homossexualidade, não tem muito contato com ele, mas tem notícia dele, né? Então, assim, parece que desde pequenininho. E eu sempre tive muitos amigos que viviam a homossexualidade, nunca tive nenhum tipo de preconceito. Sempre abracei, sempre andei junto, a gente saía. Eu era casada, pegava mal andar com homem, né? Assim, então, mas não tinha problema eu andar com quem estava gay. Meu marido também nunca se preocupou, a gente nunca teve nenhum tipo de preconceito. E eu conheci um rapaz que foi trabalhar comigo na escola que eu trabalhava nessa época. Eu dava aula à noite no estado, mas eu tive um problema na voz, eu estava na secretaria, no laboratório de informática. E ele foi instalar o sistema lá, né? E nós ficamos amigos. E assim, aquela pessoa que você conhece, parece que você é amiga, assim. E eu fico tempo sem encontrar com ele. Quando a gente encontra, é como se a gente estivesse junto o tempo todo. Sim. E ele começou a falar pra mim de uma noiva que ele tinha, que tinha problemas com a noiva. Começou a conversar e tal. E tudo bem, né? Aí um dia ele me mostrou a foto da noiva, era um noivo. Aí eu fiquei assim, eu não esperava, porque ele não tinha nenhum tipo de trejeito. E ele falou que estava naquela vida, mas que precisava de Deus, que precisava de ajuda. E eu fiquei muito impactada, porque eu acreditava que a pessoa nascia assim, que ela tinha que viver o caminho dela. Eu não tinha experiências positivas na igreja que eu frequentava. Não se entendia sobre o assunto. A pessoa que vinha com um problema na área de sexualidade, principalmente a homossexualidade, ela era excluída da igreja, não tinha nenhuma tratativa, era o que acontecia. Hoje essa igreja não trata mais essas pessoas dessa forma. Mas naquela época, né, 15 anos atrás, era a forma como as pessoas lidavam normalmente com isso. Então eu tinha esse ranço, né, de não entender e, na verdade, eu queria que ele se aceitasse. E ele, não, eu preciso de ajuda e você é minha amiga crente, você é minha única amiga crente. E eu fiz uma oração assim, né, Deus, eu quero ajudar, mas se tiver jeito, você me mostra, porque eu não acredito. E eu não acreditava que tivesse jeito nem pra minha vida, eu não tinha um relacionamento com Deus, né? Minha vida espiritual era muito frustrada. Uhum. E eu lembro que eu estava sentada assim, em frente ao computador, quando eu fiz essa oração, que eu fui para casa, depois de pedido de ajuda dele, eu senti, foi muito complicado, porque eu fui confrontada nas minhas crenças. Sim. Porque eu acreditava em uma coisa, que ele estava bem, e ele diz que não está feliz e que não é nada daquilo, né? E eu, e agora? Se essa liberdade que ele está buscando não é o caminho, qual é o caminho? E eu fiz aquela oração e eu senti que quando eu terminei aquela oração, veio uma unção sobre mim. Eu não entendi o que foi na hora, né? Mas ligou, conectou alguma coisa, né?
céu e terra se encontram. Aquela oração era o que Deus precisava para começar coisas na minha vida, né? Deu um start. Eu sei que no outro dia eu acordei querendo ler a Bíblia, querendo ouvir música. Eu não tinha mais CD evangélico em casa, eu fui procurar uma Bíblia, eu comecei a pesquisar o assunto. Quando eu encontrei o Êxodos, um grupo, né, que é uma missão, é um ministério interdenominacional que une vários grupos. Ia ter um congresso deles, assim, em 1 mês e meio, mais ou menos. Aí, resumindo uma longa história, né, nós fomos para Londrina. E a minha expectativa em Londrina, no Êxodos, era ouvir conselhos, assim, não pode isso, não pode aquilo, mas que tratasse bem. Porque a expectativa que eu tinha, a história de vida que eu tinha, eram pessoas que não podiam, as pessoas sendo maltratadas. E quando eu cheguei lá, só falava de graça de Deus, nem falava de homossexualidade. Isso que a gente conhece hoje, né, no Verbo da Vida, justiça de Deus, a graça de Deus, que não há nada que você possa fazer para Deus chamar mais ou Deus chamar menos, que você é justiça de Deus, as realidades da nova criação. E isso para mim era loucura, eu nunca tinha ouvido falar isso. Que Deus me amava incondicionalmente, nossa. Eu sei que eu chorei os 4 dias. E quando eu lembro disso, eu choro, assim, eu sempre me emociono. E eu tive uma experiência muito forte ali com Deus, sabe? E eu conheci um Deus que eu não conhecia. E eu entendi a graça de Deus. Porque o evangelho para mim era uma lista de coisas. Faça isso, vai para o céu. E nunca faça isso, senão você vai para o inferno. E outra coisa, Lenise, eu estudar teu livro, né? Eu descobri que existe ali um universo dentro do teu livro, cara. Eu pensava que pra mim era tudo só uma coisa, LGBT, GLS. E a gente não vai entrar nessa questão de GLS pra gente não revelar aqui a idade, senão o pessoal vai falar, caramba, cara, é bem antigo esse termo GLS. Então, eu também na sua da minha época. De LGBT, LGBTQI, que eu descobri no teu livro, que adicionaram mais 2 letras. Agora tem LGBTQI+. LGBTQI+, ainda, olha só. Então, gente, tu tá vendo que o negócio... Não para. Então, não para. Então eu vi que existem 4 áreas, né, que são tratadas, que são determinantes na homossexualidade, enfim, que seria o andrógeno, o transgênero, o intersexual e o bissexual. O que seria isso? Pode explicar um pouquinho pra gente? O que acontece? A perspectiva de gênero, ela entende que o homem é dividido em 4 áreas. Sim. Em parte isso é verdade. Então tem o sexo biológico, que você seria macho ou fêmea, né? O gênero, que você seria homem, mulher ou transgênero, quando você não está satisfeito, quando você não concorda com o seu sexo biológico, então você seria transgênero. Na expressão, você pode ser andrógeno, você pode ser homem ou mulher. A expressão é trejeito, a forma como se comunica, a forma como você se veste. E a orientação, que você pode ser homossexual, heterossexual, bissexual ou pansexual. Essa seria minha próxima pergunta. Pansexual seria minha próxima pergunta, que eu falei, que é isso? O que é pansexual? Também não é o que as pessoas pensam. Então, depois você faz a pergunta, não tem problema. Então, são essas áreas. E eles acreditam que essas áreas podem se mesclar entre si. João, vamos dizer, colocar um nome assim bem comum. João nasceu homem, mas João pensa que é mulher. Então, é um transgênero. O gênero dele, no caso, né, é mulher. Aí, o que acontece? Ele, João, que acha que é mulher, se apaixona por uma mulher. Então, ele não volta, ele não é um homem heterossexual. Ele vai ser uma mulher lésbica. Só que, biologicamente, ele é um homem. Agora, imagine quando você for, por exemplo, ter uma relação sexual. É um homem, né? Porque se não fez a transição, né? Se não fez a cirurgia de redesignação sexual, é um homem. E se fizer um exame de DNA, vai continuar sendo um homem. Sim. Que, na verdade, não existe mudança de sexo. Você não muda o seu sexo, você vai se mutilar. Você vai modificar o seu corpo, mas o seu sexo você não muda. Se você fizer um examezinho de DNA lá, vai aparecer que você continua sendo homem. Você só modificou o seu corpo. Então, um homem achando que a mulher que está com uma mulher, mas no caso é uma mulher lésbica. É muito louco. E ele pode se vestir tanto de homem, tanto como homem, como mulher, como andrógeno, que é aquele entre homem e mulher, né, que você não sabe. E a moda hoje é muito andrógeno, né, muito sem gênero, né, pra você se confundir mesmo, né. Isso é
muito complicado. Eu acho que os princípios, a Bíblia é muito mais simples de você entender. Mas o que eu acho o pior, o que eu acho mais perverso nisso tudo, é porque você mexe com a identidade da pessoa, com quem ela é. Uma das primeiras, das maiores, né, a primeira necessidade do ser humano, até aquele livro, As 7 Necessidades da Criança, né, fala sobre isso. Você precisa entender o seu significado, você precisa ter significado. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. E a perspectiva de gênero, ao mesmo tempo que parece que dá uma liberdade para todo mundo, ah, não, eu posso ser o que quiser, eu vou ser o que quiser, na verdade, ela tira o significado, né? Porque você pode ser tudo e você não é nada. Então, quem eu sou? Se eu nasci com sexo biológico e eu, na minha cabeça, eu acho, eu me imagino, eu me sinto com outro sexo, o que a ciência, né, o que a medicina até então dizia? Você tem um problema, seu problema não é no seu corpo, o problema é na sua mente. Então vai renovar a mente. Que parece uma coisa lógica. Eu nasci mulher e eu acho que eu sou homem, o problema não está no meu corpo, o problema está no que eu acho, na minha cabeça. Só que eles modificaram isso. Agora a transexualidade continua no manual de diagnósticos de doença como incongruência de gênero. O que eles estão dizendo? Não, se você nasceu com sexo biológico, nasceu mulher, né, fêmea, e você acha que você é homem, o problema não está no seu corpo, o problema não está na sua cabeça. Você está certo, o problema está no seu corpo. Então vamos modificar o corpo. Isso está claro? É uma coisa complicada, né? E eles mantiveram, por quê? Eles mantiveram a transexualidade no manual de diagnósticos como incongruência de gênero, agora não mais como disforia de gênero, para que eles tivessem acesso ainda ao sistema público de saúde. Porque se tirasse a transexualidade do manual de diagnóstico, por exemplo, o SUS não precisaria mais fazer nenhuma cirurgia de redesignação sexual. Uhum. Não precisava atender. Então eles mantiveram, continua no manual de diagnósticos. Só que não é mais um transtorno mental, agora é um problema do corpo. Então vamos modificar o corpo. E o nosso dinheiro, né, o dinheiro do contribuinte, vai por aí. E um dos lobbies, de umas coisas que eles questionavam para cirurgia de redesignação sexual, era o enorme processo, né, que eles falavam, a burocracia para você chegar à cirurgia. Mas, na verdade, essa burocracia era atendimento com psicólogos, para você ter certeza que você quer aquilo. O psicólogo disse, não, ele realmente não vai se arrepender. Era um tempo de espera para você pensar bem. Tudo isso eles consideraram bobagem. Não é... Uma coisa é você esperar uma papelada correr. Outra coisa é você dar um tempo para a pessoa ter certeza daquilo que ela está fazendo. Porque a orientação sexual, na verdade, não é uma escolha. Né? A gente fala a respeito disso. A pessoa não nasce homossexual, mas eu não acredito que ela escolhe também. É um caminho, é uma orientação. Coisas que acontecem na vida dela, referências que ela perde, situações tanto de negligência, né, de abandono, como de abuso, que levam ela a modificar essa orientação, né, de heterossexual, que ela foi criada para ser heterossexual, se torna homossexual. E muitas vezes isso acontece muito cedo, muito na infância, né? Questão do abuso, muito novinho. Aí você, mas desde pequenininho, desde que eu lembro, eu sempre senti atração, mas a pessoa não lembra o que aconteceu naquele período, porque são fatos assim, muito, muito cedo, muito na infância. Muitas vezes naquela época você lembra que desde aquele momento você sente atração pelo mesmo sexo, mas você não lembra situações que podem ter desencadeado isso. E quando a gente senta para um atendimento, ou quando a pessoa senta para uma terapia, eu não faço terapia, eu faço atendimento, né, aconselhamento, aí você começa a conversar e a pessoa lembra de um abuso, de uma situação lá atrás, que levou ela àquela condição. Mas eu não acredito que seja uma escolha. Ninguém, eu escolho ser assim. Falando do segundo livro, Lenise, como é que você adquiriu tanto essas informações? Como é que foi o processo de adquirir informação para inserir tanto no livro, gente? Então, depois que eu escrevi o primeiro livro, eu estava com uma expectativa, né, de escrever um segundo, mas eu esperava assim, eu não queria escrever por escrever. Eu queria que tivesse uma direção de Deus, eu queria sentir que... Eu queria uma direção do Senhor mesmo. Não, é para escrever sobre isso. E no ano de 2000, a gente é 18, né? 2016, Marcela Chianca, né? Marcela me procurou
falando sobre o desejo de fazer um projeto lá em Campo Grande, no Verbo Campo Grande, pais e filhos, tratando alguns assuntos de atualidade, né, na área de sexualidade, e a gente acabou abordando assuntos que não tinham sido aprofundados no primeiro livro. E um dos primeiros assuntos, se eu não me engano, foi o primeiro assunto, foi essa questão de gênero, né? Marcela, ela pediu para eu ministrar a respeito disso. Ela fez um acordo aí com o pastor Edmilson, com a Aurinha, né? Eles, na época, eu tinha até discipulado aqui em casa, eu não queria ir ministrar. Eu lembro que a Aurinha falou assim, não, eu sou chamada, você tem que ir. Foi muito doloroso para mim romper, né, com o discipulado, sair para ministrar e depois eu ter que pedir a casa, que eu entendi que era uma nova estação na minha vida mesmo, né? A Mônica passou por isso agora também, de ter um discipulado na casa e por causa do ministério. E eu comecei então a pesquisar a questão de gênero, né? Eu não entendia muita coisa. E quando eu comecei a pesquisar, que eu falei, opa, tem muita coisa. E aí eu comecei a estudar, eu gosto de estudar, né? Gosto de ler. E foram muitos livros. O grupo do WhatsApp também me ajudou muito. Um outro grupo, que é o grupo de Ministérios de Apoio, um outro grupo nacional, não é do Verbo da Vida, mas eles passaram muito material e eu comecei a estudar e cair dentro dos livros mesmo. E mais incrível que pareça, né? Eu tive que estudar muito o material do movimento LGBTQI. Li muito Judith Butler. Na época que ela estava vindo aqui, aquela confusão toda, todo mundo contra ela, né? Quem é Judith Butler? E eu comecei a ler os livros dela, assistir os programas LGBTs. Eu nem recomendo uma pessoa normal, que não tem uma direção, fazer isso. Porque você tem um espírito de engano ali que você se confunde mesmo. Se você bobear, né, eles te convencem. Então eu precisei estudar. E eu tenho uma coisa, Carlinhos, para você responder com mansidão e temor, com responder de graça, primeiro você tem que ouvir a pergunta. Então não adianta você estar dentro da igreja, não, quero falar sobre isso e eu acho isso. Não, o que eles estão falando? O que eles estão pensando? Por que eles estão falando isso? Então eu comecei a seguir nas redes sociais os livros do movimento LGBTQI, a galera toda, a perspectiva de gênero, li muito de Judith Butler, Marta Lamas também, comecei a ler a respeito deles, o que eles escreviam e confrontando com a palavra o tempo todo. Então foi dessa maneira que começou o livro. Muito com a ajuda do pessoal da Reinal, o pastor Paulo Pimenta, de toda a Reinar, que ele foi me orientando. Não, gente... no começo a gente pensou em escrever, né? Eu pensei em colocar ideologia de gênero, que é como a igreja trata. Aí depois eu vi que só você usar ideologia de gênero fechava as portas. Porque quem a gente quer ganhar de fato, que é a galera, né, do mundo, eles nem, se falar ideologia de gênero, eles não respeitam, eles não querem nem... Não, então, não vou falar identidade de gênero, porque eu não concordo. Acho que não existe identidade de gênero. Mas também não vou falar ideologia porque é ofensivo. Perspectiva de gênero, é um ponto de vista. Então a gente vai com equilíbrio, o Espírito Santo vai guiando pra gente fazer uma coisa pra não agredir, não ofender, mas também não abrir mão da verdade. Denise, qual é o teu grande sonho com esse livro? Ah, meu grande sonho... Senhor, qual é o teu sonho com esse livro? Onde o Senhor quer que esse livro chegue? A gente quer... Eu acho que são duas coisas, né, Carlito? A gente esclarecer a igreja, trazer esse conhecimento à igreja, preparar a igreja para receber as pessoas, para lidar com a questão, para prevenir. Mas, assim, um sonho que eu tenho é alcançar o movimento LGBTQI. Com todo respeito, com todo carinho, pessoas que não estão informadas. Eu sei que pessoas lá no meio mesmo, por exemplo, eu falo no livro do Paradoxo da Igualdade, né, o caso da Noruega. Quem não assistiu esse vídeo ainda, termina de assistir na Vibe com Carlitos, assiste o Café Comunista com Carlitos, assiste lá o canal do Carlitos, procura no YouTube aí, Paradoxo da Igualdade. Rapidinho aparece, é muito fácil de aparecer esse vídeo. Foi um comediante, né? Ele é sociólogo, mas comediante, da Noruega, que ele fez uma pesquisa a respeito de gênero. Ele não era cristão. E depois que ele fez esse documentário, o governo da Noruega cortou, assim, 80% das verbas, parece, do Instituto de Gênero. Porque ele viu, assim, não tem nenhum fundamento científico isso, a gente não vai bancar. Um pouquinho, o Brasil está um pouco na contramão, né, disso. Mas que as pessoas se esclareçam, que as pessoas, assim, o nosso objetivo não é fazer a cabeça de ninguém, mas trazer as informações para que as pessoas cheguem às suas próprias conclusões. Então o que a gente quer é trazer esclarecimento.
Então, ainda que a pessoa queira, não, eu quero continuar nesse caminho, sou transgênero, é isso mesmo, mas ela teve a oportunidade de escolher. É isso que a gente quer dar a opção. Restabelecer o direito de escolha, né? E a pessoa saber que existe um outro caminho de paz, um caminho que Deus planejou, um caminho de alegria, um caminho de felicidade, que a gente crê nisso, né? E que é possível. Lenise, como é que uma pessoa pode fazer para adquirir o teu livro? Então, Teus livros, né? Estão nas melhores livrarias e no Verbo Shopping, entrega para o Brasil inteiro. Tá lá com descontão. Sami, obrigada pelo carinho. Sami é responsável, né, pela Rema Publicações, pelo Verbo Shopping. Tá lá, então você que é do Verbo da Vida, ou que não é do Verbo da Vida também, você que quer dar de presente, esse é um livro para dar de presente. Você que quer alcançar uma pessoa, a gente super recomenda, né, Carlinhos? Eu super recomendo. Sério, galera. Então vai lá no Verbo Shop, eu acho que é a forma mais simples, né? Entrega pro Brasil inteiro e adquire o livro. É isso aí, gente. Esse foi aí o Café Comunista. Você com a Lenise. Até a próxima. Beijo.